Pai do Senhor, povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o missionário Renan e nessa oportunidade eu quero estar falando um pouco da palavra do Senhor Jesus. Eu creio que Deus vai falar conosco tremendamente através da sua palavra, amém? E o texto que eu quero estar, os versículos da palavra do Senhor que eu quero estar meditando, está lá no livro aos Hebreus, do capítulo 3 e o versículo 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos estão com a sua Bíblia aí perto, já podem abrir comigo a sua Bíblia. Amém? Fique a critério aí dos irmãos. Que diz assim a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela está sendo muito clara. Em falar conosco nos versículos que acabamos de meditar sobre ouvir a voz do Senhor e não receber a voz de Deus. Uma vez que nós ouvimos a voz do Senhor e nós não obedecemos, nós não seguimos a direção de Deus, estamos rejeitando a orientação de Deus, estamos rejeitando a direção de Deus. É como se o Senhor concedesse a nós uma bússola, nos desse uma bússola, e nós recusássemos essa bússola, essa direção de Deus e agimos por conta própria, né? É aí que nós acabamos então se encontrando numa situação de decepção, de frustração. Jó vai dizer: Senhor, bem sei eu que o Senhor tudo podes e que nada, nenhum dos teus planos podem ser confundidos, podem ser frustrados. Quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando nós recebemos a direção de Deus e agarramos a direção de Deus, pode ter certeza que Deus cuidará de nós. Deus segurará nas nossas mãos. O Senhor nos dará vitória, porque Ele está conosco. Agora, existe uma diferença quando nós rejeitamos a voz de Deus, quando nós não acatamos a ordem de Deus. Lembra do povo de Deus no deserto? Aquela primeira geração, ela não entrou na terra de Canaã, não entrou na terra que Deus prometeu aos hebreus, porque era um povo que murmurava, era um povo que reclamava, nada do que Deus fazia a eles estava bom, e eles sempre eram desobedientes com a ordem que Deus passava para Moisés. Quando nós não obedecemos a direção de Deus, Deus ele não tem compromisso, ele não tem compromisso conosco. Mas quando nós recebemos a voz dele, aleluia, ele cuida de nós. Então, se Deus está te chamando, se Deus está te convidando para você reatar a sua amizade com ele, com Deus, se Deus está convidando a você renovar a sua aliança com ele, o tempo é agora. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, não deixe para daqui a um mês. Deus está te chamando, é hoje. Seja resiliente, jovens, levantem-se e sejam firmes, permaneçam resilientes na presença de Deus, que Deus cuidará de você. Existe um chamado de Deus, Deus já deu a vocação, Deus já mostrou a vocação, que Ele tem uma vocação, um chamado dele na sua vida. E como Paulo vai escrever no livro de Filipenses, que aquele que nos prometeu, Ele é fiel para aperfeiçoar a sua chamada, a sua obra em nossas vidas. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra, eu creio que Deus falou com você, amém? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém.